O vento soprava baixo sobre as colinas de pedra, levantando a poeira fina que se misturava ao cheiro distante de chuva. Ali, onde antes ecoavam tiros e gritos, agora só se ouvia o ranger de uma velha porteira e o mugido solitário de uma vaca. Era o tipo de silêncio que só quem viveu demais sabia apreciar e temer. Hank Doyle, o pistoleiro mais temido de sua época, vivia agora escondido sob o nome de Elias Moore. As mãos, que um dia foram rápidas como o trovão, agora tremiam ao segurar um copo de café. Havia largado as armas 10 anos atrás, depois de ver o sangue de um inocente respingar em seu chapéu. Desde então, morava sozinho em uma cabana nos arredores de Red Hollow, cultivando milho e tentando cultivar também a paz. Algo que nunca florescia completamente. Mas a calma do oeste nunca durava muito. Um dia, enquanto alimentava o cavalo, ouviu um estalo no portão. Um mensageiro se aproximava, trazendo um jornal amassado e uma notícia que cortou o ar como uma faca. Novo pistoleiro surge no território sul. Diz ser mais rápido que Hank Doyle, o antigo Relâmpago do Oeste. Elias leu a manchete em silêncio. O coração, que há muito batia lento, acelerou como nos velhos tempos. O nome do rapaz estampado na reportagem era Silas Kane Jr., um nome que ele não ouvia há 20 anos, desde a época em que cavalgava com uma gangue que deixara destruição por onde passava. O novo pistoleiro não só usava seu antigo apelido, como reproduzia os mesmos gestos, o mesmo estilo de duelo, até o mesmo casaco surrado. Era como se o passado tivesse ganhado corpo outra vez, voltando para cobrá-lo. Elias fechou o jornal, jogou o chapéu sobre a mesa e olhou pela janela. O sol se punha atrás das colinas, dourando o horizonte. "De novo não", murmurou. Mas no fundo, sabia que a paz nunca fora feita para homens como ele, e quando a noite caiu sobre Red Hollow, ele abriu o velho baú guardado sob o assoalho. Dentro, o brilho apagado de 2 pistolas o encarava como olhos de fantasma. Ao colocar o coldre na cintura, sentiu o peso da arma e do destino. A sombra do velho Hank Doyle voltava a cavalgar. Nos dias que se seguiram, o nome do novo pistoleiro se espalhou como pólvora acesa. Em cada salão, em cada mesa de pôquer, alguém falava de Silas Kane Jr., o rapaz de olhar frio e mãos ligeiras, que andava desafiando xerifes e bandidos como se quisesse apagar a história inteira do Oeste em um único tiro. Alguns diziam que era um prodígio, outros que era um demônio. Mas todos repetiam a mesma frase. "Ele diz que ninguém é mais rápido do que Hank Doyle." Elias, ou Hank, como preferirem os fantasmas, tentou ignorar. Mas o nome ecoava em sua cabeça como um sino distante que nunca parava de tocar. Ele sabia o que significava ser jovem e querer provar algo ao mundo. E sabia também que, no Oeste, provar algo sempre custava sangue. Certa noite, entrou num bar esquecido na beira da estrada, o tipo de lugar onde as paredes tinham mais buracos de bala do que janelas. Pediu um uísque e ouviu 2 homens conversando ao lado. O garoto tem estilo, o mesmo jeito de sacar que aquele velho pistoleiro de Red Hollow. "Né, dizem que o próprio Hank Doyle ensinou o truque, antes de desaparecer." O coração de Elias travou. Ele se virou lentamente, encarando os 2. "Onde ouviram isso?" Um deles, assustado, respondeu. "No sul. Um sujeito chamado Clint Mallory contou. Disse que foi parceiro do velho Doyle nos tempos da gangue dos 6 cavaleiros. Disse também que esse tal Silas é o filho dele." A palavra filho bateu mais forte do que qualquer tiro que Elias já levara. Um nó subiu à garganta. O copo caiu da mão e o som do vidro quebrado pareceu ecoar pelo salão inteiro. Ele ficou imóvel, sentindo o chão se abrir sob os pés. Silas Kane Jr., aquele garoto arrogante, aquele que trazia o mesmo olhar faminto que ele um dia teve, era o sangue dele. Um filho que nunca vira nascer, fruto de um tempo em que Hank Doyle deixava mais cicatrizes que lembranças.
Naquela noite, o velho cowboy montou em seu cavalo e partiu sem destino, guiado por um peso que o arrastava de volta ao passado. O vento frio cortava o rosto, mas o que doía mesmo era o arrependimento. Ele sabia que o duelo era inevitável, que o garoto o procurava não apenas por fama, mas por algo mais profundo, algo que ardia em silêncio desde o dia em que ele abandonara tudo. O som dos cascos ecoava pelo deserto, e pela primeira vez em anos, Elias sentiu medo. Não do revólver do rapaz, mas do que veria refletido nos olhos dele. A parte de si que jamais conseguiu enterrar. O amanhecer encontrou Elias Moore já montado em seu cavalo, pronto para seguir o rastro de poeira deixado pelo jovem pistoleiro que agora carregava seu sangue e seu nome. O sol ainda nascia tímido por trás das montanhas e o vento frio trazia o cheiro da terra molhada e das lembranças. Havia muito tempo desde que o velho Hank Doyle cavalgara com um propósito. Agora, cada passo do cavalo era uma confissão silenciosa. Cada trilha percorrida, uma tentativa de remendar o passado com as próprias mãos calejadas. A primeira parada foi em Copper Trail, uma vila esquecida onde Silas havia enfrentado 2 homens em um duelo público. Elias desceu do cavalo e conversou com o dono do salão, um sujeito gordo e suado que limpava o balcão com um trapo encardido. "Tô procurando o garoto que passou por aqui, o que chamam de Silas Kane Jr." O homem soltou um riso curto. "Aquele diabo! Ele sacou tão rápido que o vento demorou a acompanhar o tiro. Deixou os 2 caídos no chão e nem olhou para trás. Disse que estava indo para leste, rumo à velha estrada de ferro." Elias assentiu. O que mais o assustava não era a frieza do rapaz, mas a semelhança, as mesmas palavras que ele próprio dissera décadas atrás, após seu primeiro duelo. O mesmo tom de arrogância, o mesmo olhar vazio. Ao longo da jornada, o velho cowboy passou por lugares que antes o temiam. Pequenas cidades, vilarejos, postos de gasolina que agora tentavam parecer modernos. Em cada parada, uma nova história sobre o jovem pistoleiro surgia, sempre acompanhada de medo e admiração. "Ele é igualzinho ao velho Hank Doyle", diziam. E Elias pensava, talvez ele seja até pior. Certa noite, enquanto descansava às margens de um rio seco, o velho ouviu o som distante de tiros. 3. Rápidos, certeiros. O eco veio das colinas ao norte. O instinto falou mais alto. Ele montou o cavalo e seguiu o som, guiado pela lua que iluminava o deserto como uma lâmina prateada. Ao chegar, encontrou apenas as marcas no chão. Botas pequenas, o formato de uma ferradura nova, e no meio da areia, um cartucho gasto. Pegou-o entre os dedos e sorriu amargo. "Ainda usa o mesmo calibre, o mesmo que eu ensinava." A caçada já não era mais sobre quem era o mais rápido. Era sobre quem ainda tinha o direito de continuar vivo. Elias seguiu em frente, com a alma mais pesada que o cinturão de balas. Ele sabia que o garoto não fugia. Esperava por ele. E quando o sol nascesse outra vez, 2 homens com o mesmo sangue se encarariam pela primeira e última vez. O sol descia lento sobre a pequena cidade de Dustwater, tingindo as fachadas de laranja e cobre. O ar estava parado e o silêncio pesava como chumbo. Até os cães de rua pareciam ter fugido das calçadas. Era ali, no meio da rua principal, que tudo terminaria. Ou talvez começasse de novo. Elias chegou ao cair da tarde, montado em seu cavalo exausto, o rosto coberto pela poeira e o olhar firme como pedra. À sua frente, do outro lado da rua, o jovem pistoleiro já o esperava. Silas Kane Jr. tinha o mesmo olhar cortante, a mesma postura relaxada, o mesmo jeito de inclinar o corpo que Elias tivera nos dias em que o chamavam de Relâmpago do Oeste. Era como olhar para um espelho de décadas atrás. "Demorou, velho", disse o garoto, com um meio sorriso arrogante. "Achei que a lenda não teria coragem de encarar o próprio fantasma." Elias desmontou, devagar. Tirou o chapéu, limpou o suor da testa e respondeu com voz rouca. "Fantasma nenhum me assusta, rapaz.
Já convivo com o meu há tempo demais. As portas dos salões se fecharam e as janelas foram trancadas. O vento começou a soprar, levantando pequenos redemoinhos de areia que dançavam entre os dois. A tensão era tão densa que parecia material, como se o ar entre eles pudesse explodir a qualquer segundo. Ouvi dizer que você anda usando de meu nome, disse Elias. Não o seu, respondeu Silas, firme. O meu. Nasci com ele, mesmo que você tenha fugido. O velho sentiu o golpe como se fosse uma bala. Então é verdade, murmurou. Você é meu filho. O garoto não respondeu, apenas pousou a mão sobre o cabo do revólver e o tempo pareceu parar. Nenhum som, nenhum movimento. Só o sol descendo no horizonte, riscando o céu de vermelho, como sangue escorrendo no firmamento. Dois vultos, duas gerações, dois reflexos do mesmo erro. O sino da igreja soou uma única vez. As mãos se moveram. O som seco do saque cortou o ar. Um tiro, depois outro. O eco reverberou pelos becos, assustando as aves e rasgando o silêncio do deserto. Quando a poeira assentou, apenas uma silhueta permanecia de pé. Elias respirava ofegante, o chapéu caído ao lado, o olhar perdido no corpo do rapaz caído diante dele. Silas, ferido, ainda tentou sorrir. Acho que você ainda é o mais rápido, pai. Elias se ajoelhou, as mãos tremendo, e respondeu num sussurro. Mas nunca fui o melhor homem. O vento levou as palavras, misturando-as ao pôr do sol. O velho cowboy se levantou, cambaleante, enquanto o sino tocava mais uma vez. Lento, distante, como se o próprio oeste lamentasse a cena. A noite caiu sobre Dustwater com uma calma quase cruel. O vento trazia o cheiro do deserto e o som distante de um trem cruzando os trilhos. Um lembrete de que o mundo continuava seguindo, mesmo depois que os homens se perdiam pelo caminho. Elias Doyle, o homem que o oeste chamava de relâmpago, permanecia parado no meio da rua, de chapéu nas mãos, olhando para o corpo do filho que nunca conhecera. O tempo parecia ter parado. As portas do salão voltaram a se abrir devagar, e os rostos curiosos começaram a surgir nas frestas das janelas. Ninguém ousava falar. Todos sabiam que estavam diante do fim de uma era. Elias ajoelhou-se ao lado de Silas. Tirou do bolso um pequeno medalhão de prata, o único pertence que guardara da mulher que um dia amara, e que o deixara quando ele escolheu o caminho das armas. Colocou o medalhão nas mãos frias do rapaz e murmurou: Você herdou o pior de mim, mas também o mais forte. Coragem. Os olhos marejados refletiam o brilho das estrelas que começavam a nascer. O velho cowboy se levantou devagar, as costas curvadas, o corpo cansado. O vento soprou, balançando as portas e levantando a poeira da estrada, como se quisesse apagar os rastros de tudo o que acontecera ali. Elias caminhou até o fim da rua, sem olhar para trás. Passou pela igreja, onde o sino tocava lento, e seguiu em direção ao deserto. O mesmo deserto que um dia o fizera famoso, e que agora o receberia como um homem qualquer. Cada passo deixava uma marca rasa na areia, até que o horizonte começou a engolir sua figura. Dizem que nos dias seguintes ninguém mais o viu. Uns juram que ele se perdeu entre as colinas, outros que voltou a usar outro nome, tentando pela última vez viver em paz. Mas muitos afirmam que quando o sol se põe e o vento muda de direção, é possível ver uma silhueta caminhando pelas estradas de poeira. Uma sombra solitária, sem destino, que carrega um passado pesado demais para morrer. E assim nasceu a lenda do cowboy, que enfrentou a própria sombra. Um homem que descobriu tarde demais que o maior inimigo do pistoleiro não é quem está do outro lado do gatilho. É o reflexo que ele vê toda vez que o sol se põe atrás dele.